Começando o pós-jogo oficialmente, tô suado, a câmera tá torta, eu bati no tripé, levantei o tripé, joguei a câmera pra cima, Paulo jogou a cadeira pra cima. Quase você quebra o vidro. Quase eu quebro o vidro, inclusive a marca da minha mão, não ironicamente, está exatamente aqui no vidro, ó Paulo, você não vê que eu tô mentindo, tá aqui ó, a marca da minha mão. As duas aqui das porradas que eu dei. Enfim, vitória 2, Vasco 1, desde 2007, quando o Vitória vence o São Caetano, por 3-2, com 1 a menos de virada em uma Série B. Eu não via um jogo do Vitória virar dessa forma. Porém, contudo, todavia, entretanto, era um jogo de Série A contra o Vasco, com todo respeito ao São Caetano. O Vasco não é o São Caetano. E o Vitória não só vira, o Vitória virou porque o Vasco fez 8 grandes chances e o Vitória virou na bola parada. Não. Foi um segundo tempo em que o Vitória merece virar. O Vitória merece virar contra o Vasco no Barradão com 1 a menos. 1 a menos não. Porque o que os 15 mil fizeram aqui hoje, no segundo tempo, é pra se aplaudir. Eu não xingo ninguém, não debato com ninguém que vai hoje, Anderson. Eu também perdi a paciência. Mas o que a gente fez, e a prova, eu vou deixar isso claro aqui, ó. A prova que os jogadores sentem o Barradão é que é mais um jogo no Barradão que quando a gente empata e a torcida inflama, os caras erram. O Flamengo, irmão, quando a gente empatou, sentiu, a gente poderia ter feito com bola de Fábio. Hoje, a gente empata e os caras sentem e erram uma saída de bola curta simples. E Fábio cruza e quase chega em Ronald. E não só isso, o Barradão é diferente. Os caras sentem demais aqui quando a gente inflama. E hoje, mais uma vez, no 1 a 1, a torcida é determinante para a virada, mas, além da torcida ser determinante, e, obviamente, temos um camisa 9 que a gente pede desde dezembro. Eu não sei como vai ser Kaiser daqui pra frente, mas ele já fez o que a gente precisava, que era resolver o jogo de 6 pontos. Se a gente falava que o contexto dele entrar numa pressão grande, com vitória com -1, um contexto completamente fora da realidade para o que a gente imaginava, ele faz 2 gols e Thiago Carpini, no segundo tempo, muda o jogo. Thiago Carpini aciona um Fábio que entra muito bem no jogo, mas é muito bem, não é pouco bem não. Entra muito bem no jogo, e o Renato Kaiser que faz a sua estreia com 2 gols. No primeiro tempo, o Vitória, que pra mim, a gente até discordou aqui o Paulo no intervalo, de fato só teve uma grande finalização, e a bola de Ryan foi a melhor chance do primeiro tempo, apesar do Vitória ter feito o melhor primeiro tempo do que o Vasco fez. A grande chance do primeiro tempo foi do Vasco, e até a expulsão de Mateuzinho, o Vitória tinha muito volume, chegava, conseguia criar esse volume no último terço, mas não conseguia terminar e finalizar as jogadas, apesar de eu achar que de modo geral foi melhor do que o Vasco, talvez fosse insuficiente, mas era melhor do que o Vasco. Apesar de eu concordar com o Paulo que uma finalização em 30 minutos é insuficiente. Depois disso, eu não posso deixar de falar também no meio da agonia que Mateuzinho foi extremamente irresponsável. Extremamente menino, extremamente cabaço. Não vou julgar o caráter de Mateuzinho, gente. Eu sei que na hora da raiva fica todo mundo puto, mas ele não fez isso porque não quer jogar o Bavi. Ele jogou o Bavi há 2 meses atrás machucado porque queria jogar a final machucado. A gente sabe do histórico de Mateuzinho e Mateuzinho não fez isso de maldade no sentido de vou ficar fora, vou lenhar todo mundo. Não é isso. O que não significa que ele não tem que ser cobrado. Tem que ser cobrado porque ele quase comprometeu um jogo. Como a males que vem para o bem, o contexto todo da expulsão de Mateuzinho e do Vitória virar dá mais moral pro Vitória e mostra que existe vida sem Mateuzinho. Ano passado, o Vitória não ganhou nenhum jogo na Série A sem Mateuzinho, porque contra o Fortaleza ele começou. Nesta segunda vitória da Série A, a gente ganha com o Mateuzinho sendo expulso. Então, de verdade, pra mim, hoje a gente vê um norte que existe vida sem Mateuzinho, que o Barradão é diferente. Se você tem dúvida que você é fundamental, não tenha dúvida não, porque sem você, com a gente é difícil, já foi difícil, imagine sem. E quando a gente tá aqui, rapaz, a gente faz a diferença. E Kaiser, e Carpini, e Fabri, pra mim, Paulo, resolve o jogo. Falei durante a transmissão e reitero aqui. Hoje nós presenciamos torcedores do Vitória que estavam presentes no Barradão, torcedores do Vitória que assistiram em casa. Quem tem olhos e assistiram esse duelo aqui, nós presenciamos uma das maiores viradas da história do Barradão. Claro, tem na nossa memória contra o ABC, Neto Baiano, 3 gols de pênalti classificando 2-0, 3 gols em 15 minutos. Tem na nossa memória recente o próprio Bavi no passado, na final, tomando 2-0, vira para um 3-2. Claro, depois nos dá um tiro depois de muito tempo. Claro, tem todo o peso. Eu não vou aqui dizer que é a maior virada. Porém, virar um jogo com uma menos, uma vitória em 12 jogos, 2 vitórias nos últimos 16 jogos, contra o Vasco que não estava muito bem, ou melhor, que não está muito bem, mas ainda é um Vasco.
Não foi uma virada contra um ABC, não foi uma virada contra um time de Série C, Série D, Campeonato Baiano. Foi uma virada contra um Vasco com um a menos dentro do Barradão. E detalhe, uma virada essa que poderia ser antes no chute de Mosquito. Antes mesmo do lance do escanteio da jogada essa área, poderia ter tido um gol do Vitória. Então, presenciamos hoje aqui. Desfrutem, comemorem, postem, divulguem, vão no grupo de WhatsApp, postem no Instagram, comemore com a família, faça o seu churrasco, porque você presenciou hoje aqui, falo sem sombra de dúvidas, um jogo histórico no estádio Manuel Barradas. De um primeiro tempo do Vitória que era controlado, mas eu reitero, mesmo na empolgação que eu disse durante a avaliação, era um jogo do Vitória de muita posse de bola, porém com poucas chances criadas. E eu reitero, a gente teve um chute de Jamerson, que o goleiro adversário fez uma boa defesa, encaixou, e o Vasco teve uma boa chance com o Ryan, que a Cândido fez uma baita defesa. 0-0 para mim era o placar mais justo, embora o Vitória estava com o jogo muito mais controlado, que o Vasco da Gama não conseguia produzir esse controle, esse volume em chances criadas e acarretava ali alguns erros no último terço. Veio a expulsão de Mateuzinho, que acabou prejudicando um pouco o contexto. Eu vi que, para além da gente ter sofrido com a expulsão, a parte anímica também acabou interferindo. Os jogadores ficaram mais cabisbaixos, tomamos um gol, o Carpini ficou muito irritado, ficou muito cabisbaixo também. Acho que a gente teve ali uma parte anímica, o que é normal, a gente sabe. A pressão de ter que vencer no Barradão depois de ter uma vitória em 12 jogos e aí ter uma expulsão, eu senti que o Vitória sentiu um pouco a expulsão e o gol parecia ser natural com o descer do Vasco, e assim aconteceu. Só que aí entra o que a gente sempre fala aqui do segundo tempo do Vitória. Mais uma vez, Carpini faz uma excelente leitura de jogo no intervalo, coloca o Fabrício na ponta direita. Para mim, ele errou em manter o Janderson na ponta esquerda, já poderia ter vindo com o Gustavo Mosquito, acabou insistindo em Janderson, mas foi um erro que não se compara ao acerto de, eu tenho certeza absoluta, que ele colocou o Kaiser, assumindo o risco de acontecer algo com o Kaiser. Talvez Kaiser não deveria jogar 45 minutos com um a menos, e eu acho que ele foi pro risco de colocar Kaiser no contexto de jogo como esse. Ele coloca o Fabrício, depois ele reforça o meio de campo com o Baralhas, finaliza colocando o Neres, e aí o jogador que ele coloca na ponta direita, que prejudicou em vários jogos, hoje tomou uma decisão ruim no último terço, é bem verdade, poderia ter feito o gol também, mas mudou o jogo, impactou, ganhou bola, ganhou falta, puxou contra-ataque, arrastou, e aí eu preciso dizer, a última vez que um jogador com a camisa do Vitória, que atuou como centroavante, fez 2 gols na mesma partida, foi no dia 1º de dezembro de 2024, quando naquela oportunidade, Alejandro, nesse mesmo Barradão, fez 2 gols contra o Fortaleza e a gente venceu por 2-0. Janderson... Esse ano não teve? Não teve. Nem no Baiano? Janderson jogou o Campeonato Baiano, Carlinhos jogou o Campeonato Baiano, Fabrício jogou o Campeonato Baiano e Copa Nordeste. E isso aqui eu preciso falar. Renato Kaiser está sem ritmo, 2 meses parado, entrou com 1 a menos e precisou de 2 bolas para fazer 2 gols. E óbvio que isso tem que ser comemorado, mas isso reforça o que todo torcedor, as 2.700 pessoas que estão aqui no chat, sabia que Carlinhos, Janderson e Fabrício de centroavante não eram opções confiáveis na Série A. E Renato Kaiser sem coxa, sem ritmo, com 1 a menos, nitidamente, aqui eu vou falar, agora eu vou falar, mesmo que muita gente pode interpretar errado, mas pesado em campo, pesadíssimo em campo. Não é culpa dele. E não é culpa dele. Ah, Paulo, foi 2 gols muito fáceis, reitero, mas também 2 gols de oportunismo. A gente falou aqui do Jantos, né, o gol contra o Fortaleza, gol de centroavante e tal, foi o que o Renato Kaiser fez. Eu só discordo de uma coisa, o segundo gol, pra ele pegar aquela bola de primeira de canhota, nenhum outro centroavante da gente faria. Pô, não, aí não sei, mas que foi 2 bolas tranquilas pra 9. Só que é isso, são 2 bolas tranquilas pra quem tem 9 e a gente não tinha. Pra quem sabe movimentar. São 2 bolas bola tranquilas pra quem... E eu não tô aqui, pelo amor de Deus, eu não tô menosprezando o Kaiser, que eu tô dizendo que ele tá pesado. Ele tá pesado porque ele tá sem ritmo. Era pra ele entrar aos poucos. E eu não tô dizendo que ele vai dar certo. Pode ser que Kaiser, Deus tá repreendido, não jogue bem o próximo jogo contra o seu Lago. Pode acontecer muitas coisas. Mas quando a gente teve um 9 minimamente, gente, ele não tá 100% saudável. Ele tá sem ritmo de jogo. Ele tá 2 meses parado. Carpini falou no último jogo. Kaiser no campo aberto, ele teve dificuldade. Ele tá sentindo. Talvez ele não... E ele meteu 2 gols pra virar com 1 a menos no Barradão, meu Deus do céu.
Meu Deus do céu! Janderson tem 1 ano de vitória, nunca fez 2 gols na mesma partida. Fabrício chegou estudando, não tem 2 gols, pegando já o Jazerense, Jacobina, pegando Galícia da CB, não interessa, pegando o Campeonato inteiro. O cara contra o Vasco, numa pressão miserável, que a gente tem que trazer isso aqui. Uma pressão gigantesca de entrar e ajudar. Ah, mas tá com a menos, não interessa, irmão. A Nacional é tão grande que a gente precisava de alguém pra chegar e resolver. Ele falou, tá com a menos, dá bola em mim. Tá com a menos, tá tomando 0, dá em mim. Só isso que ele queria. Era só isso, meu Deus do céu. Era simples. Mas é simples pra quem é centroavante. E Paulo, eu repito, eu vou até mostrar enquanto eu tô falando aqui o segundo gol. Eu posso estar com ranço, dê uma olhada aqui, eu posso estar com ranço, olha aqui, ó. Essa bola de primeira no ar de canhota, eu não duvido que Janderson isolaria, não, desculpa. Eu não duvido que Carlinhos isolaria, não, desculpa. Eu acho que o grande ponto é isso. De verdade. Todo centroavante faria um gol desse, só que a gente não tinha. Esse é o ponto. Obrigado. Então, assim, que bom que a gente tem um 9. Agora, eu penso se ele vai pro Uruguai ou não. Eu penso. Por conta do desgaste, porque ele tem que... Vamos lá. Ele tem que começar o titular, ponto. Em cima disso, é melhor ele passar uma semana ainda recondicionando, recuperando, é melhor jogar, não sei. Eu acho que Carpini vai seguir o que ele fez com o Mateuzinho e Ayrton Rato. Voltou, agora precisa jogar pra pegar ritmo. Mas ele não vai jogar 90 minutos no celular. E Paulo, a gente não comentou sobre isso, eu não quero deixar de pontuar, que hoje Ricardo Hiller não fez uma partida ruim no primeiro tempo, tem que ser justo. Mas é o que a gente falou antes do jogo. A partida não ruim de Hiller não chega nem perto do que Baralhas faz, pô. Que bola pra música. É isso, gente. Hiller não fez jogo ruim hoje não, de novo. Foi um jogo ali, nota 6, 6,5, 7, achou as bolas na frente e tal, ajudou. Mas o teto dele não chega nem perto do teto de Baralhas, pô. É assustador, velho. E não é pela pré-assistência, não. É porque é assustador. Baralhas sabe jogar, Baralhas encosta pra triangular, Baralhas sai de pressão, dando tapa na frente, driblando não é driblando, não, mas se dá um tapa na frente, sabe cortar e sair da pressão. É assustadora a diferença, pô. Pra ser justo também, a gente fala de Baralhas que tem muito holofote, tem que falar porque ele joga muito. A gente fala de Kaiser, que ele foi o jogador do jogo. A gente fala de Fabrício, tem toda a atmosfera Fabrício pelo investimento que tem. Mas eu tenho que destacar também 2 jogadores que não passam pela memória da galera, não é Roland. O primeiro que eu quero destacar aqui, que pra mim, quem assistiu o jogo com calma viu que esse cidadão comeu a bola hoje, se chama Jamerson. Jamerson jogou muita bola hoje, muita bola mesmo. Olha quantas vezes ele desarmou no segundo tempo, Ryan no lado direito, quantas vezes ele desarmou o outro ponto que caiu por ali, quantas vezes ele puxou contra-ataque, levou na linha de fundo, fez bola parada, arrastou, chegou no fundo, cruzou, guerreou, comeu a bola. E o outro que eu quero trazer... Rapidinho, desculpa, só pra completar sobre o Jamerson. Que eu falei aqui no pré-jogo que alternou a titularidade agora que o jogo passou e ainda... E por que eu vou falar isso? Porque Jamerson foi bem, você tá sendo oportunista. Não, agora eu vou trazer o contexto real. Maicon Jesus, na quinta-feira, treinou como titular. Na sexta-feira, alternou Jamerson e Maicon Jesus. Mantiveram Jamerson, ele jogou uma partidaça. Mas sabe qual é o nome disso? Sombra. Ele viu na quinta que ele não podia não ser titular. O Hugo não fazia isso com ele, pô. Ele viu na sexta, também conhecido como ontem, que alternou Maicon Jesus e ele, que Maicon podia jogar também. Sombra, Hugo, aí eu tenho que ser justo, Hugo não fez isso com ele. Quando teve a opção de Jamerson e Hugo, Hugo nunca foi a opção. Hugo jogava porque Jamerson estava cansado. Hugo jogava porque Jamerson no momento estava desgastado ou porque era o time alternativo. E quando a gente teve o Maicon Jesus titular, porque ele foi titular quinta-feira, e ontem alternou titularidade com Jamerson e Jamerson jogou, ele entendeu e falou, opa, agora eu tenho sombra. Então não é que ele jogou bem só por isso, não é isso. Mas uma sombra pesa, Paulo, a gente sabe disso. Diga. Exatamente. E pra mim, o outro jogador que eu vou falar é o meu terceiro melhor em campo. Já adianto que o primeiro, óbvio, evidentemente, é Renato Kaiser. Isso, né, cara? Não sei, mano, nem sabia que tava aqui. Maluco, ué. Eu também. O segundo é Jamerson, empatado com um jogador que hoje, se a gente tinha alguma dúvida com a saída de Zé Marcos, quem seria o zagueiro, Edu hoje foi monstruoso e jogou mais que Lucas Alta, que não foi mal. Só que ele conseguiu superar Lucas Alta. Neres, ao lado do Lucas Alta, nunca conseguiu superar Lucas Alta. Vegete. Zé Marcos nunca conseguiu superar Lucas Alta no jogo. Lucas Alta foi bem na esquerda, fez um ótimo jogo, foi quase impecável. E Edu roubou a cena. Edu jogou muita bola mesmo.
inclusive de lateral direito, acompanhando cobertura. Edu, monstruoso. Eu tô fazendo essa ressalva no dois porque a gente fala do Kaiser, merece, do Baralhas, mas esses dois que passam despercebidos por não ter tanto holofote é normal, o atacante vai ter mais, Fabrício vai ter mais, o Baralhas, que é um volante raçudo, vai ter mais, mas Jamerson e Edu hoje foram também importantíssimos para essa virada do Vitória. Importantíssimos, e a gente destacou os que a gente tinha alguma dúvida, né? Mas tem um no meio de campo também, Paulo, que não deixou nenhuma dúvida mais uma vez. Ronald foi muito bem no jogo. Errou um passe para Kaiser, que era para Mosquito, aquela bola do pênalti, mas o que Ronald mais uma vez foi bem hoje é de se admirar. Inclusive porque a gente falava quando a gente estava em bloco baixo, com o Ronald a gente tinha dificuldade. A gente não teve dificuldade. Eu não tenho remorso, mas nessa hora, quando você me perguntou depois do jogo contra o Grêmio, igual o Paulo, estão perguntando aqui se Ronald já merece ir pro banco pela bola parada. E eu falei, não, eu dá vontade de pegar 5 print de cada um. Você é maluco? Tá prejudicando? Coisa e tal. Eu falei, rapaz, na bola parada ele tá prejudicando porque ele é baixo. Isso já é um fato. Se precisar dele na bola parada, a ideia principal é que ele vai prejudicar, porque não é a dele. Então o Carpini tem que moldar e girar um pouco a ideia. Mas com a bola rolando é sacanagem. Primeiro que a gente tem um volante que joga pra frente. Quando você tem o Ricardo Hiller e você vê o Ronald jogando, a discrepância é absurda. Porque o Ronald fala assim, ó, tem um cara aqui, mas tem um espaço, eu vou levar pro espaço, eu protejo, eu faço um passe de ruptura, eu não tenho medo de jogar. E é um cara que tá carregando o piano no nosso meio de campo. Só um detalhe, Paulo, é que eu tenho que ser justo da nossa avaliação individual de falar sobre isso. E pra mim, o Fabrício fez uma ótima partida, mudou o jogo. Pra mim ainda não é titular. E não entendam isso como demérito a Fabrício, não é isso. Pra mim, se Fabrício mantiver o nível que ele teve hoje contra o Grêmio, tem que ser justo contra o Grêmio também, entrando na ponta direita, pra mim Fabrício vai se consolidar como algo que a gente falou aqui ao longo do ano. É um cara que vai ajudar muito entrando no segundo tempo porque tem muita força. Pra não ser injusto, não foi só força. Ele deu cruzamento pra Ronald, quase foi gol. Ele conseguiu achar aquele cruzamento que Léo Jardim falha e Mosquito bate na trave. Então, o que eu falo de Fabrício é... William Pica-Pau 2025. Pronto, não é demérito dele não ser titular, porque eu ainda acho que para começo de jogo é Érico ou Rato. Eu ainda acho. Você vai ter um pouco mais a bola, vai tentar propor um pouco mais no Barradão, vai tentar girar um pouco mais, mas Fabrício no segundo tempo se consolidando, amém, que ele vá bem contra o Grêmio, vá bem como ele foi contra o Grêmio hoje, ele é sim uma boa opção para o segundo tempo, se consolidando. A falta sofrida do primeiro gol, foi ele que sofreu. E também tem que falar que foi uma característica de jogo que potencializa ele. Transição ofensiva. E não somente a transição. Uma transição longuíssima, porque o Vitória estava muito bloco baixo. Não era um bloco baixo comum, era um bloco baixo quase todo dentro da área. E aí, com muita campo, muita distância, ele faz e acontece. A gente já sabia disso. O que ele precisava e precisa estar é a tomar a decisão. E hoje ele mudou a partida. Hoje ele foi muito... E assim, eu vou ser sincero, tá? A gente falou no passado que a gente teve Zeca pegando, acho que foi o lateral esquerdo do São Paulo, não lembro quem foi, Paulo. A gente falou que foi constrangedor. O cara deu uma volta em Zeca no drible da vaca, que foi constrangedor, do lado de lá. Hoje, com 42 do segundo tempo, foi constrangedor o Fabrício dar um tapa em Lucas Piton a 7 metros de distância e pegar do outro lado. Eu sei, a característica dele, Piton tava cansado, mas foi constrangedor. Piton também é tão velocista assim, mas Fabrício, ele ganharia da na maioria. casa da porra e pegou. É constrangedor. E sofreu a falta. E sofreu a falta. Então, assim, de fato, entrou muito bem. Vamos lá, realmente, Paulo, de fato o Mosquito chutou aquela bola na trave, eu fiquei maluco, depois eu vi o replay, de fato o zagueiro tá em cima dele. É verdade, o zagueiro tá em cima, ele bate no canto que dava porque o zagueiro tava prensando ele. Foi gol perdido. Foi gol perdido, mas eu achei que tinha sido mais absurdo. Foi um gol perdido, mas eu achei que tinha sido mais absurdo. E ele compensou também na assistência pra Kaiser. Agora eu vou te dizer, se ele erra um cabeceio, eu sou o Mosquito, o Kaiser tá aqui, se ele erra, meu irmão, eu desço no gramado e invado, mas valeu, Mosquito. Tava no lugar certo na hora certa e Baralhas, que nojo, meu Deus. Que nojo, que tapa nojento. Me tira uma dúvida, a gente tem um lance aqui. Você acha, aí é completamente achismo da gente. Você acha que é jogada de treino ou foi Ronald que viu Baralhas e a jogada desenvolveu? Parece treinado. Eu não queria falar isso não, mas me pareceu intuitivo. Eu acho que sabe Por que eu acho que foi intuitivo? Porque foi o Renato Kaiser que não teve tempo de treino e foi o Mosquito na bola aérea. Eu não vejo assim o Vitória planejando o Mosquito ganhar no alto, né? Não estamos tirando mérito, não. Não é mérito, não. Eu quero mais disso. Por favor. Eu falei no primeiro tempo isso, eu falei, o Vitória chutou no gol quando o Jamerson foi num contra um. A individualidade tem que aparecer. E hoje apareceu. Fabrício na individualidade, Baralhas na individualidade, Kaiser na individualidade.
Hoje tem que aparecer. A gente não pode ser contra a individualidade no futebol. E assim, é uma pausa agora crítica ao adversário, tá? O Vasco que se lasca nesse sentido, o problema é deles. Mas é assustador um time de Série A com um a mais afundar todo mundo dentro da área e não ter um na entrada da área, pô. É assustador, velho. Com um a mais, velho. É assustador, pô. Assim, que se lasquem, tá? Mas é assustador, pô. E uma das maiores críticas que eu faço... Aqui, ó. Tem ninguém na entrada da área, é assustador, velho. Uma das maiores críticas que eu faço ao Vasco também é que é um time que hoje apresentou inúmeras dinâmicas, troca de passes, muita associação para chegar no último terço. Chegava no terço com ponta, chegava no terço com volante, chegava no último terço com lateral, triangulava, fazia tabela de 1-2, ultrapassagem. Chegou no último terço do Vitória de várias formas. Mas, pra mim, eu acho que o futebol ele é votado praticamente em cruzamentos. Né? 80% dos gols do futebol vem de cruzamento. Mas o Vasco hoje só fez jogadas no último terço de cruzamento. Não tinha nenhuma jogada para triangular, pisar e finalizar na entrada da área, finalizar de fora. Não tinha nada. E tudo que eles faziam era voltado a colocar alguém no último terço e cruzar. Fora isso, não tinha nada. Mais nada. E eu não tô... É um time muito bem treinado até chegar no último terço. E eu não tô sendo soberbo, não, tá? Não tô tipo, não tô tirando o Vasco pra merda, não. Pelo amor de Deus, embora é freguês. Pelo amor de Deus, não tem como falar. Não tem como falar. Deve ser extreme. Posso ser sincero? Eu não sei pra que vem, velho. Posso ser sério? Eu não sei pra que vem, de Posso ser verdade. sério? Eu não iria. É um dos poucos times que, se tem algum dos poucos times da Série A que tomariam essa virada do Vitória no Barradão, É o Vasco. Tem 3, ó. Essa semana de Bavi eu já vou dar a real. Tem 3 times que tomariam essa virada aqui. O Bahia, porque o Bahia, na gigantesca maioria da história, é enfim, no Barradão. O Vasco e... Só. E um Botafogo era, mas agora não é mais, né? Agora mudou o patamar. Só isso. É um dos dois aí que eu tenho certeza que tomaria essa virada. Então também... E o Inter. É, o Inter tem. E o Inter. Obrigado, galera. E o Inter. Então, realmente constrangedor. O É o Vasco, Fernando Diniz vai ter muito trabalho, porque o time chega no último terço, mas ficou refém só de bola para. E aqui eu também tenho que ser justo. Óbvio. Vegete vai fazer gol de cabeça. Só que ainda assim ele teve outra bola e tal. Ainda assim eu acho que, mesmo tomando gol, a nossa defesa da área foi boa. Edu tirou muitas bolas, Alda tirou muitas bolas, Jamerson tirou muitas bolas. Claro, vai ter. Vegete, eu falei, repito, Vegete pra mim é o segundo melhor cabeceador do futebol mundial atrás de Cristiano Ronaldo. A gente não vai dar vazão a isso porque ele joga no futebol brasileiro, ele é argentino. Mas ele é absurdo. E vai acontecer. Mas o Vitória, dentro do possível, rebateu muitas bolas também. Vendo em loco, assim, é assustador o posicionamento corporal, o tempo de bola. Parece que antes do cruzamento vir, por mais que ele tenha entrosamento com o lateral, ele sabe onde a bola vai. É assustador. Vamos colocar a tabela. Vitória em 13º com 9 pontos. E a título de curiosidade, só pode ser ultrapassado por São Paulo e por Botafogo. O São Paulo pega o Palmeiras no Allianz Parque e o Botafogo pega o Inter no Engenhão. Ou seja, um resultado normal, você concorda, Paulo? Que é o São Paulo não ganhar do Palmeiras no Allianz. Concorda? E um resultado normal, que é o Internacional não ganha, o Botafogo não ganhar no Internacional, porque é um jogo duro. Vitória se consolida na 13ª colocação, porque o Santos e o Sport não tem como passar o Vitória. Santos e Sport não podem passar o Vitória, Vasco já jogou. Apenas São Paulo e Botafogo podem passar o Vitória. Se der tudo errado, o Vitória termina em 15º. Se der tudo mais ou menos, o 14º. E se der tudo certo, termina em 13ª rodada. 9 pontos a 2 pontos do oitavo. Mirassol não precisava ganhar do Corinthians, mas tudo bem. Ganhou, deixa eu ver até se ganhou, né? Ganhou 2-1. 2-1, né? Não precisava, mas tudo bem. Bragantino e Grêmio empataram em 1-1. E o Fortaleza meteu 5 no Juventude. Vasco, neste momento, na zona de rebaixamento, ainda pode ser ultrapassado pelos Santos. Se o Santos ganha, ele não sai da zona, mas ele ultrapassa Juventude e Vasco por conta do saldo. Acho que o Juventude, não preciso nem dizer por causa do saldo, né? O motivo, o Juventude tem menos 13 de saldo. Juventude tem menos 13 de saldo. E o Santos pode ganhar e ultrapassar o Vasco. Enfim, a zona de rebaixamento está definida, tá? A zona de rebaixamento tem... Ah, não, desculpa. O Botafogo pode entrar na zona. Não pode não, o Vasco já jogou. É isso, a zona de rebaixamento está definida com Vasco, Juventude, Santos e Sport. É o Z4 dessa rodada, galera, independente do que aconteça, Vasco, Juventude, Santos e Sport. E eu digo mais, a gente fala muito, Paulo, que o Vitória tá na zona porque merece. Tá na zona porque mereceu. O Vasco merece e muito, deve estar tendo alguma confusão entre o do Vasco. O Vasco merece e muito estar na zona de rebaixamento porque tomou uma virada com um a mais. Merece. Eu não sei o que eu faria se fosse o Vitória. Hã? Eu não sei o que eu faria se fosse o Vitória. Pô, velho. Eu não sei. Ainda bem que hoje eu não sou o Vasco.
Lembrando que nós estaremos no Uruguai, agradecendo a você que está aqui, ó, no oferecimento da Inplay. Baixe o aplicativo, jogue aí no aplicativo, você ajuda demais o Canto Rubro Negro, vai ter muita ação bacana com o Inplay. Continuando a live, finalizando o corte, tamo junto, vamos nessa.